Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Daniel, sou quiropraxista aqui na Clínica Reabil e agora eu vou continuar com mais um vídeo tentando explicar como é que funciona a quiropraxia. Hoje a gente vai falar como é que os ajustes quiropráticos funcionam. Então, eu vou falar de 4 teorias principais para que o ajuste quiroprático funcione. A quiropraxia, ela não tem tanta grana quanto, por exemplo, a indústria farmacêutica. Então é muito mais difícil fazer pesquisas muito extensas, muito gigantes, ou seja, de muito boa qualidade, do que a indústria farmacêutica, por exemplo. Por quê? Porque a quiropraxia não tem um dono, não tem uma mega instituição querendo bancar a quiropraxia. A maior parte das pesquisas quiropráticas acabam sendo feitas por indivíduos que têm um orçamento restrito, uma capacidade de atendimento de pacientes restrita. Então, muitas das pesquisas quiropráticas elas estão ainda em fase de pesquisas de base. A gente tem muito poucos estudos de coorte, de gigante, de milhares de pessoas, como acontece com remédios. Então entendam por que eu vou falar de teorias quiropráticas e não vou poder falar para vocês, olha, essa é a campeã, essa é a perfeita. Então assim, a primeira teoria de por que o ajuste funciona, ela veio junto com o descobrimento da quiropraxia, lá com o Daniel David Palmer, com o Bartlett Joshua Palmer, que falava da teoria da compressão neural. Então o que eles falavam? Existe uma inteligência inata, e a gente está falando disso no século passado, tá? No final do século XIX. Existe uma inteligência que administra seu corpo. E essa inteligência está dentro da sua cabeça, está no seu sistema nervoso central, então dentro da sua cabeça e dentro da medula vertebral. Essa inteligência é quem administra, ela é o administrador virtuoso, são palavras deles, que levam essa informação até todas as partes do seu corpo, seja um estômago, seja um baço, seja um osso do dedão, ou seja a unha do dedinho. Então, essa inteligência elevada, essa administração virtuosa é levada daqui até todas as partes do seu corpo através do seu sistema nervoso. E o que acontece? O seu sistema nervoso ele está sempre em 100% de capacidade, ele nunca está funcionando um pouquinho e tem muita capacidade de reserva. Na verdade, ele está sempre 100%. Então, qualquer agressão ao seu sistema nervoso vai causar um déficit de funcionamento abaixo dele. Então é muito fácil entender isso quando eu tenho um nervo pinçado na minha coluna lombar e eu tenho uma ciatalgia, uma radiculopatia gerando uma ciatalgia onde o meu pé perde função. Eu sinto parestesia, ele perde força. Então uma radiculopatia, que é uma compressão de uma raiz nervosa, ilustra bem isso. Então dê uma olhada nessa imagem onde tem um nervo sendo pinçado na coluna vertebral. Por que a quiropraxia leva muito em consideração a coluna vertebral? Porque é dali onde tem mais sistema nervoso. Então, quanto mais próximo do cérebro, do encéfalo, mais espesso, mais grosso é seu sistema nervoso. Sua coluna vertebral, sua medula vertebral aqui em cima, ela está dentro de um buraco desse tamanho e ela é desse tamanho. E à medida que ela vai descendo, a medula vertebral vai ficando mais fininha, até acabar mais ou menos nessa altura de L2. E daí ela vira um monte de fiozinho, que a gente chama de cauda equina. Mas o buraco lá em cima, na cervical das vértebras, o canal medular, ele é desse tamanho lá em cima e a medula vertebral é desse tamanho. Em compensação, lá embaixo, o canal medular é desse tamanho numa vértebra lombar, só que o sistema nervoso são fiozinhos, são só a cauda equina. Então quiropraxistas adoram ajustar mais a cervical alta porque eles entendem que lá é onde vai ter mais interferência no seu sistema nervoso. E daí entra um lance. A gente está muito acostumado a falar de nervos na cervical, fazendo com que eu perca tato ou força ou sinta dor na mão, que seria o plexo cervical, cérvico-braquial. E a gente tem uma segunda parte que sai daqui, que é o plexo lombosacral. Então, a gente está falando de 11 raízes nervosas. Sendo que na nossa coluna a gente tem 20, 25, 30, mais ou menos 32, 31 raízes nervosas. Ou seja, e o restante? Se a gente está falando das que saem do pescoço e vão para o braço, que saem da plexo lombosacral e vão para a perna. E o restante? Então se a gente está falando de 32,
Pô, tem 21 ainda raízes nervosas para serem pinçadas e comprimidas e nunca ninguém falou nisso? Então o que a quiropraxia acredita segundo essa teoria da compressão neural? Que qualquer uma dessas raízes nervosas ou da medula vertebral dentro do canal medular, que é desse tamanho e o canal medular é desse tamanho, ou então qualquer perturbação ao sistema nervoso pode afetar um mau funcionamento de qualquer órgão. Não estou falando de dor nas costas, eu estou falando de um músculo funcionar mal lá na perna, uma víscera funcionar mal aqui na minha barriga, ou uma glândula funcionar mal em qualquer outra parte do meu corpo, porque o sistema nervoso central não está conseguindo se comunicar com ela adequadamente. Então tem a imagem da inervação do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, mostrando quanto os seus órgãos estão ligados à sua coluna vertebral. E que, por exemplo, aqui eu posso ter um mau funcionamento que faça com que eu perca a força na minha mão. Mas e se eu tiver um problema na minha coluna aqui, mais ou menos na parte de trás, claro, mas mais ou menos nessa altura? Não vai para a mão, não vai para a perna, mas vai para uma série de vísceras e músculos do tronco, claro, que podem estar funcionando mal. Da mesma forma como um pensamento aqui pode fazer eu perder força na mão. Então essa é a primeira teoria, é a teoria da compressão neural. Existe uma segunda teoria, que essa é uma teoria muito simplista, na verdade, mas ela fala que é a produção de endorfina, que o ajuste quiroprático faz com que o paciente produza mais endorfina, então ele é um ótimo analgésico porque não tem efeitos colaterais. Então, vocês estão vendo um gráfico onde a parte de cima são pacientes que foram submetidos a um ajuste quiroprático e a parte de baixo é o grupo controle, não foi submetido a nada. E reparem que os pacientes que foram submetidos a um ajuste quiroprático, eles começaram a ter resistência a um choque elétrico em miliamperes, que foi aplicado alguns minutos depois do ajuste quiroprático. E reparem como o grupo de cima mostra que os pacientes ficaram resistentes à sensação desse choque elétrico produzido pelo pesquisador, diferente do grupo de baixo, que eles foram ficando cada vez menos resistentes. O que sugere então que a quiropraxia, esse é um dos artigos, tem uma centena de artigos falando da produção de endorfinas depois do ajuste quiroprático, sugerindo que o fato do paciente ser ajustado faz com que ele produza mais endorfinas e ele fique resistente à dor. Existem vários artigos mais recentes sugerindo que não é só o mecanismo de produção de endorfina, na verdade existe um mecanismo cerebral envolvido nessa resposta de resistência à dor após ajustes quiropráticos. O que faz muito sentido, um paciente que está com muita dor na coluna, por exemplo, mas como se trata de endorfina, pode ser em qualquer parte do corpo, que começa a ser ajustado frequentemente e passe a não sentir dor. Então essa é a teoria da resposta à endorfina. E daí tem uma terceira teoria, que essa é mais complexa e mais moderna, que seria a da resposta reflexa neurológica. Para falar dessa teoria, a gente tem que falar de um ponto importante, que são músculos que a gente tem na nossa coluna vertebral, que a gente chama eles de músculos paravertebrais profundos, que é intertransversal, rotadores, multífidos, interespinhosos, que são músculos muito pequenininhos, que na prática eles são muito pouco eficientes em produzir movimento, mas eles têm sensores de movimento em maior quantidade do que músculos grandes. Por exemplo, se eu pegar um pedacinho de um músculo multífido do meu pescoço e um pedacinho de músculo bíceps e olhar quantos receptores de movimento tem no músculo pequenininho do pescoço e do bíceps, a quantidade de informação que esse músculo pequenininho do pescoço sobe para o cérebro é gigantesca. Eles têm muito mais fusos musculares, que são esses receptores. Então, o que acontece? O ajuste quiroprático, ele consegue estimular esses fusos musculares desses músculos pequenininhos de tal forma que eles fazem um boot. Sabe quando o seu celular está funcionando mal e você não está conseguindo baixar o que você quer e você liga e desliga seu celular? Ou antigamente, quando você tinha um computador que ele está travando, você puxa ele da tomada e religa de novo e daí ele volta a funcionar? A gente chamava isso de boot antigamente. E é uma metáfora legal. Quando o ajuste quiroprático acontece em uma parte específica da sua coluna, você dá um boot nesses músculos pequenininhos que são receptores de movimento na sua coluna. Então repare nesse gráfico, onde
acontece o zigue-zague inicial, que é esse fuso muscular é relaxado. Daí quando o quiropraxista põe a mão e põe uma pré-carga, esse fuso muscular começa a ficar hiperestimulado. E daí quando maior carga vai estimulando, de repente acontece um ajuste e aparece um trecho vazio, onde não tem resposta do fuso muscular, e depois ele volta a funcionar mais para frente. Então, a sugestão é que a resposta reflexa neurológica dá um boot nos seus fusos musculares, ela hiperestimula esses fusos musculares, o que obriga o seu corpo a voltar a prestar atenção nessa parte da coluna. Então, se eu tenho uma parte da minha coluna que não está funcionando direito por algum motivo, e também tem explicação para isso, mas é muito mais complexa, se você dá um estímulo nessa região, faz com que o seu cérebro volte a prestar muita atenção nessa região específica e ele toma as melhores decisões. Essa inteligência inata do corpo toma as melhores decisões para fazer aquela parte da sua coluna voltar a funcionar muito bem. Por que ela é importante? Porque esses fusos musculares, eles sobem muito mais informação de movimento para o seu cérebro do que os músculos do resto do corpo. Músculos grandes são músculos tônicos, e os músculos fásicos sobem muito menos informação. Então o que acontece? Essa hipervia de estimulação produz mudanças no seu cérebro. Então, se você muda a quantidade de informação que esses pequenos músculos estão subindo para o seu cérebro, e se você muda isso de uma forma crônica, você muda como o seu cérebro se comporta. Por isso que é uma teoria de resposta reflexa neurológica. E daí ela muda uma série de outras referências, principalmente hipotálamo, que vão afetar o sistema nervoso parasimpático e simpático também, e que explica o melhor funcionamento de vísceras na resposta na teoria reflexa neurológica. Existe uma quarta teoria que está vindo com muita força, que é a teoria da diminuição da produção de cortisol. Muitos pesquisadores estão sugerindo que o ajuste quiroprático frequente faz com que o corpo diminua a produção de cortisol. Então, pacientes que são submetidos à quiropraxia com mais frequência tendem a produzir menos cortisol no dia a dia, nas mesmas circunstâncias, do que pacientes controle. Mas essa é a última teoria e está precisando ser mais embasada. Mas tem bastante pesquisa sugerindo isso. As pesquisas chegam a essa conclusão com um número pequeno de pacientes e depois falam que sugere-se um número maior, o que esbarra naquele problema. A quiropraxia, esses estudos são feitos por indivíduos e não por indústrias. Então falta um pouquinho de investimento nessa área. Então essas são as 4 teorias para a quiropraxia funcionar. Joia? Se tiverem dúvidas, mande uma mensagem e eu vou ficar feliz em responder. Até logo!